poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Oh Senhor, obrigada, Pai. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim, Jesus. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Esse amor mensurável constrange nossas vidas. Aleluia. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo
Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Se alguém for ofertar nessa hora, vamos ofertar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Aleluia. Aí, Gabriela, vamos cantar? Não? Quer o microfone? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Cante. Aleluia. Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Toda a vida no deserto, nem triste, mas a alegria vem ao. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para o texto de Romanos capítulo 8 agora. Glória a Deus. Jesus tem importância infinita para a humanidade. Ele é importante. Há muitos aspectos importantes na pessoa de Jesus, na sua vinda, no seu ministério, para que ele veio. E já falamos algumas coisas sobre isso. Continuaremos caminhando para a cidade celestial. Não vamos perder o foco desta mensagem. Como oramos no início, que teremos esta conferência de 2 dias sobre os problemas da alma do homem, do espírito do homem. E nunca se pregou tanto esse tema. Muito tem se pregado nesse tema. Mas com que perspectiva, com que intenção? E na Escritura nós temos qual é a intenção de Deus para esse tema. Porque nós sabemos, pela Escritura, quais as razões principais que atingem a humanidade nessa área da vida humana, dos sentimentos, que hoje, atualmente, é tratado como depressão. Mas sabemos da origem capital, quando ela começou. Começou quando o homem perdeu o contato com Deus. Longe da casa do pai, longe da casa da família, sozinho na estrada da vida, quem é que não entra em depressão? Quem é que não se afunda em amargura, medo e terror? Isso é o sentimento da humanidade, porque ela está fora do jardim do Éden. E fora do jardim do Éden, o que sobra é isso. É pavor, é terror, é depressão, é angústia, é temor, é desânimo, enfim, é morte. Mas há uma cura. A cura está no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Contudo, existem algumas questões na vida humana, de aspecto físico, emocional, espiritual, que trazem a algumas pessoas no mundo a sensação de mal-estar, que é conhecido como depressão. Mas a base desse mal de estado, de ser da humanidade, está na origem da enfermidade capital. Mas a cura está em Jesus Cristo. Contudo, algumas pessoas precisam de outros tipos de assistência, além da palavra de Deus. Algumas delas precisam de um acompanhamento de profissionais da área, e outras precisam de acompanhamento até de especialistas da área biológica. Mas tudo está dentro desse pacote de enfermidade, porque a humanidade ela enfermou no corpo físico, na sua alma e no seu espírito. É um conjunto, é uma unidade do ser humano toda enferma. E então todos aqueles que se esbarram com Jesus Cristo têm mais chances de superação, quando em algum momento da sua vida ela é tomada por algumas causas do chamado
estado de depressão. Mas a cura está em Jesus Cristo e na sua palavra e no esforço pessoal, cooperador, de quando a pessoa reconhece que ela está nesse estado, porque todas as pessoas podem estar, todas as pessoas estão suscetíveis a ter momentos na sua existência de entrar em estado depressivo. Os dois textos que eu vou ler agora, de Romanos e da primeira carta de Coríntios, tem muitas propriedades, muitos elementos que pertencem à pessoa de Jesus Cristo, pertencem a Ele, e Ele veio para compartilhar da sua existência, do seu ser, esses elementos, essa forma dele ser e essas propriedades que Ele tem, para que todo aquele que pela fé receber, suas vidas serão curadas. Primeiramente pela fé na palavra de Deus, que Deus existe, que a sua palavra é a verdade. E já estamos há 2 semanas falando que Jesus é importante para a humanidade. E para recordar bem rápido e entrar no texto, que eu quero de fato ler o texto, a gente chegou a 8 importantes elementos que Jesus é ou representa para a vida das pessoas. O primeiro que a gente viu naqueles textos foi de que Jesus é a vida eterna, Ele é a esperança, Ele é a luz, Ele traz entendimento, único que liberta ou livra ou tira da morte e traz a ressurreição, estabelece justiça e paz em qualquer momento, em qualquer ambiente. Ele é a base, Jesus é a base da justiça e a base da paz. Para que haja paz, tem que ter justiça. Por que na terra não tem paz? Porque na terra não tem justiça. E a justiça e a paz, elas andam juntas. E no reino do Pai, na cidade celestial, de fato, aonde haverá justiça, a paz automaticamente será o ambiente de domínio da população, da sociedade que ocupará o novo céu, a nova terra, a cidade celestial. Então Jesus é a cura. E por ele ser justiça, com a justiça a paz ela vem. E faz guerra contra a injustiça também. Não aceita a injustiça. Ele promove a verdade e dará recompensa aos que lhe obedecem. Estas coisas fazem parte do ministério de Jesus, do que ele veio fazer para distribuir para das pessoas. E agora no texto de Romanos 8, a partir do versículo 31, os irmãos poderão perceber no texto, Romanos capítulo 8, 31. Os irmãos poderão até marcar no texto se está nesse texto algumas coisas que fazem parte desses elementos ou das propriedades que Jesus tem para distribuir com aqueles que lhe seguem, sendo elas importantes para o gênero humano. Então, versículo 31 de Romanos 8. Vamos ver. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha o que Jesus faz, direita de Deus, faz o quê?
intercede por nós em atividade contínua de oração. Verso 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Poderíamos colocar aqui, irmãos, em cima dessa palavra aflições, a palavra depressão. Depressão provoca aflição, correto? Então, voltando aqui no início desse versículo, o que nos separará do amor de Cristo? Serão as depressões, ou a depressão, ou a angústia, ou calamidades, ou perseguições, ou fome, ou miséria, perigo ou ameaças de morte? O que poderá? Há muita gente que se afasta de Deus quando está enfrentando esses tipos de sentimentos, mas no amor de Cristo, não haverá afastamento. Aleluia. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, através do amor de Deus. Verso 38, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. A outra expressão aqui que pode ser aplicada ou receber as questões dos sentimentos depressivos na vida das pessoas, essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, altura e profundidade. Eu não sou especialista nessas áreas não, mas com base em algumas leituras e na Escritura, dá para perceber que as pessoas que estão profundamente acometidas por esse tipo de enfermidade, que os especialistas dizem que é uma forma de enfermidade, ora elas estão por cima, ora elas estão por baixo. Nada nos separará do amor de Deus. Porém, irmãos, o que acontece? Essas declarações, essas afirmações da Bíblia a respeito, aqui está falando de quem é Deus, de quem é Jesus, o quanto ele é importante para a gente. Apesar dessas declarações, o que acontece? Há algumas pessoas que ainda têm dificuldade de reconhecer e aceitar, quer elas acreditem ou não, quer elas estejam passivas ou ativas quanto a isso, existe ativamente uma regular atividade do diabo e os seus demônios contra nós. Há um entendimento equivocado a algumas pessoas de que quando Jesus vem e entra na nossa vida, a existência do diabo acabou. Eles estão para lá e nós para cá. Negativo. Isso não é verdade. Porque o diabo é uma realidade, porque é um ser existente. E por ser opositor e acusador, jamais ele ficará de braços cruzados, olhando as pessoas receberem as bênçãos de Deus. E então ele vai levantar guerra contra, para que essas pessoas caiam, desistam e saiam da presença de Deus. E então esta afirmação positiva de Romanos capítulo 8 é para encorajar os filhos de Deus diante
de uma guerra constante, uma realidade natural do dia a dia da existência das pessoas. E por algumas pessoas ignorarem ou não quererem tratar do assunto, tratar da questão de que existem soldados inimigos atacando as suas vidas, seja por questões financeiras, seja por questões da alma e do espírito, enfim, as realidades ruins, desconfortáveis que as pessoas enfrentam, algumas delas têm dificuldade de entender que existe uma boa parcela da atividade dos poderes celestiais das trevas contra ela. É uma realidade, porque eles jamais, enquanto o juízo de Deus não foi estabelecido no universo, na terra, em todas as partes e para todas as coisas, infelizmente, poderes e potestades da maldade estarão trabalhando muito mais do que nós, levando a tarefa de Deus muito mais a sério do que nós, porque eles sabem da implicação da salvação. E nós nos cansamos, porque trabalhamos para sobreviver, temos que dormir, quando ficamos doentes temos que ir para médico, nós temos uma série de desvantagens físicas em relação ao diabo e seus demônios, porque eles são espíritos, são incorpóreos, não possuem corpos físicos, possuem corpos sobrenaturais, portanto eles não cansam. O que acontece com isso? Eles trabalham 24 horas para nos destruir, mas nós nos cansamos. Temos essa desvantagem, mas é do poder do Espírito Santo e da comunhão com a palavra de Deus. Por isso a insistência do combate cristão, e sempre repetimos isto: o cristão não pode baixar as armas da comunhão, não pode baixar as armas da oração, não pode baixar as armas do estudo, da leitura da palavra, porque ele perde, vai perder, não vai ganhar. O diabo não está mole, eles sabem usar as armas que têm e a forma de vida que eles têm. Eles não têm problema com o cansaço. Portanto, estas palavras de Romanos aqui, do apóstolo Paulo aos Romanos, acerca disso, ele está encorajando aquela igreja da época diante de uma realidade de guerra. Poderia até usar como exemplo hoje os ucranianos, que estão na completa desvantagem em relação à Rússia, mas tudo indica que eles estão preferindo morrer a se render. Independentemente das questões políticas do mundo que está envolvida nessa situação. Mas o fato é que eles estão convencidos de que não se renderão. Irmãos, e assim são os demônios em relação a nós. Eles estão convencidos que não se renderão até que nos vê jogados no chão. Muitas vezes vai usar pessoas, situações, palavras, nossos próprios sentimentos, a infelicidade da depressão. E estou orando e penso que Deus vai fazer uma grande obra aqui naquela data, com o pastor Elisa aqui. Então, esta palavra positiva do apóstolo Paulo é porque ele sabia da natureza da guerra. E então é assim: ninguém ou nada nos separará do amor de Cristo, que está derramado em nossos corações, porque a promessa está firmada no sangue e no sacrifício, e a garantia da vitória está firmada na ressurreição. Estas coisas são elementos, são propriedades do ser de Jesus Cristo, que divide conosco. E o diabo não quer isto. Ele quer a nossa derrota, mas a vitória está conosco. Aleluia. O outro texto é da primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Vamos no versículo 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Aqui já tem um montão de propriedades a respeito disso.
Ele tem vitória sobre a morte, ele é metafísico, ele não é... Jesus, além de ser metafísico, ele também é físico, ele come, ele bebe, ele dorme. Ele é espiritual, é sobrenatural, atravessa a parede, anda no espaço, se locomove de um lugar para o outro em questões de segundo. E tudo isso nos foi dado. Assim que nós fomos levados desta terra, retirados desse corpo aqui, que será transformado em um corpo sobrenatural, todas essas coisas nos serão dadas. Essa é a forma de vida avançada. Não é uma questão de espiritualidade, nem da moralidade do cristianismo. É a forma de vida avançada. E aqueles que estão em Cristo receberão, ao contrário do que estarão nas trevas. E o tipo de vida que será lá, pensa ao contrário de tudo que é no céu. Aleluia. Ele ressuscitou. E então, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus. Pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas há uma intenção nas palavras desse mundo hoje, irmãos. São muitas falas, muitas. Não são poucas. Apenas porque algumas pessoas não prestam atenção. São muitas falas para desviar as pessoas da realidade desta informação. Ressurreição. A maioria esmagadora das pessoas não querem conversar sobre esse tema, porque conversar sobre a ressurreição dos mortos implica que um dia teremos que morrer fisicamente, e as pessoas têm pavor do caixão, do dia da morte, porque não estão seguras em Cristo. O crente, o cristão, quando sabe o que ele é, que é um ser ressurreto pela fé, conforme Hebreus capítulo 11, aprendemos lá, entendemos que pela fé nós já somos pessoas ressuscitadas, porque esperamos aquilo que não vemos como se já estivesse acontecendo. É a essência da fé. Somos ressuscitados em Cristo. Isso não é uma mentira, mas aí tem muitas falas, de alguma maneira, desviando a atenção das pessoas de conversar e pensar nesta realidade e nesta qualidade existencial que está na pessoa de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, o seu Filho, e dos anjos que não se rebelaram junto com Lúcifer e seus companheiros naquele tempo que não sabemos que data foi, porque estavam na eternidade. A qualidade de vida que receberam é mais ou menos como está revelado em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Está lá exatamente escrito assim: eles possuem uma cama de vermes, onde eles dormem. Mas, para nós que estamos firmados em Jesus Cristo, a qualidade existencial é a qualidade da existência do próprio Deus. Em várias partes da Escritura ele fala assim: eu sou Deus, existo desde a antiguidade, eu estava no princípio com todas as coisas, não tenho nascimento nem número de dias. É essa forma de vida que Caleb vai receber. Aleluia, Caleb! E todos nós. Essa é a grande promessa. É o que Jesus é e significa para a humanidade: luz, vida, existência eterna, uma propriedade de vida avançadíssima. E então, versículo 18, neste caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, e não é assim. Somos os mais dignos de pena em todo o mundo, mas não é assim. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto, aleluia, da
colheita de todos que adormecem. Vamos parar aqui, tá bom. Porque esse versículo, então, aqui, ele é simplesmente tremendo. Jesus, o primeiro fruto da colheita de Deus. Lembram da visão do vale de ossos secos que Ezequiel teve? Né? Esqueci o capítulo qual é. Mas a visão de um cemitério gigantesco, e lá tinha ossos espalhados para tudo quanto é canto, e então ele profetizou, e enfim, aconteceu lá, os ossos se juntaram, enfim, os nervos, e pessoas se levantaram naquele vale. Aquele texto está falando da nação de Israel. A prova disso é que a nação está aí de pé, como um Estado de direito. Mas esse texto vai um pouco mais além do que o que aconteceu com a nação de Israel. Esse texto está trazendo uma profecia de que Jesus seria o primeiro fruto a sair dos mortos e na colheita de Deus nessa terra, que é um grande vale de ossos, muito maior do que aquele que Ezequiel viu nas terras da Babilônia, ali Iraque lá hoje. Foi ali que ele estava na ocasião. Foi levado em visão para Israel. Se levantarão todos que estão em Cristo, como os frutos subsequentes do nascimento, do renascimento, da ressurreição de Jesus dos mortos. Então nós somos os frutos que virão nesta grande colheita, quando os anjos forem enviados do céu para buscar. Nós estamos nesse combate cristão, por amar as pessoas, e nos esforçamos para persuadi-las, se pudéssemos convencê-las de alguma maneira, faríamos, usar todos os artifícios, como o apóstolo Paulo disse, para usar, para que elas não percam essa grandiosa herança em Jesus Cristo para a eternidade. Porque a nossa vida aqui, ela é um pingo d'água, um pingo no oceano, um grão de areia na linha do tempo, na vida de cada um e no tempo da eternidade. Então nós queremos que todos tenham arrependimento e conhecimento de Jesus Cristo, para que recebam a vida de Deus em suas vidas. Aleluia! Que o Espírito Santo possa nos abençoar, glória a Deus, e mais uma vez abençoar esse encontro que estamos preparando para o dia 27 e o dia 28, o encontro, conferência da alma. Senhor, obrigado porque estamos aqui mais uma vez. Espírito Santo, abençoa nossa congregação, nossos irmãos, cada um de nós, os vizinhos aqui do bairro, todos aqueles que ficaram olhando essa reforma que foi feita aqui. Sabemos de algumas coisas que eles pensam, mas nós os abençoamos e que seja profético para eles. Ó Pai, este lugar. Abençoe a vida de Lúcia agora, a dor que ela está sentindo na coluna nesta hora. E outros irmãos nossos, se tiver alguém aqui dos irmãos nossos que está também com algum outro tipo de situação física, Pai, no corpo, que seja sarado, seja curado em nome de Jesus nesta hora, Senhor. Abençoe nossa igreja, abençoe nossa cidade, nosso dia de amanhã de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, para todo sempre. Amém.